Deixa eu ver aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou conversar com a Amanda sobre educação infantil nos tempos atuais. É um momento desafiador para quem tem crianças pequenas, em casa, muitas vezes também trabalhando home office, e a gente tem que se adaptar a esse novo cenário, né? Ah, que bom que tá ok. Olá, Felipe, tudo bem? Oi, Cá, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada por estarem aqui acompanhando as nossas entrevistas do canal Vidas e Profissões. Caso vocês tenham alguma sugestão também de tema ou de um profissional para a próxima entrevista, fiquem à vontade para sugerir aí nos comentários, se preferirem sugerir também no direct, tudo bem. Vamos ver aqui. Já já a gente vai começar a nossa entrevista com a Amanda. Olá, tudo bem? Olá, Bia. Seja muito bem-vinda. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem? Você me ouve bem? Eu tô te vendo, a imagem deu uma travadinha, mas agora voltou. Você tá me ouvindo e tá me vendo bem? Tô te ouvindo bem. Você me ouve? Sim. Ok. Então, seja muito bem-vinda. Eu queria te agradecer por você ter aceitado esse convite de entrevista aqui ao vivo pelo Instagram. É, Gratidão. Gratidão pelo convite. Gratidão, Camila, pela indicação. Falar um pouquinho, né, do nosso trabalho. sim, sim, e que trabalho bacana, né? Eu já soube aí por alto, mas primeiro, antes da gente conversar sobre o trabalho que vocês têm feito, que é muito, muito bacana, eu queria que você se apresentasse para o pessoal que está nos assistindo. Então, e aí, se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir já colocando aqui nos comentários que a gente vai interagir com vocês, tá bom? Então, fica à vontade. Bom, pessoal, eu sou a Amanda, que nem a Bia já me apresentou, né? É, eu sou casada, eu tenho 2 filhos lindos, um menino e uma menina. Menino de 9 anos, o Davi, uma menina linda, a Isis, de 5 anos. São meus parceirinhos aí, meus amigos, e estão sendo imprescindíveis, né, nesse momento aí de isolamento físico, distanciamento. E nada como ter a família, né, perto da gente. Eu sou formada em pedagogia, né, eu fiz pedagogia na Universidade de Santa Cecília. Na verdade, minha história começou um pouquinho lá atrás, né, eu me formei primeiro em magistério, fiz magistério com a Camila, inclusive, então essa amizade já vem de muito tempo, né, essa jornada nossa. Eu me formei lá no magistério primeiro. Fiz 3 anos de magistério no Colégio de Integração e concluí o último ano no Colégio Martim Afonso. E de lá a gente começou a trabalhar em escolas, né, de educação infantil. E dali em diante aí eu descobri minha vocação e minha missão, né? Que era trabalhar realmente com criança e principalmente com a área dos pequenininhos. Então, eu sempre tive uma paixão mesmo muito grande pelos pequenos, pela educação em geral, né? Mas, assim, pela educação infantil, porque é a base, né? A base do ser humano, a base escolar, a base da vida é a educação infantil. E eu falei, é o que eu amo, né? E ali eu me descobri. Aí eu, depois de um tempo, né? Porque a vida sempre foi muito difícil, então a gente tem que trabalhar para pagar os estudos. E aí eu consegui cursar a faculdade de pedagogia. Inclusive eu fiz a faculdade de pedagogia que eu fiz, foi na Universidade de Santa Cecília. Foi a primeira turma de pedagogia, né, da universidade. Eu me formei na primeira turma. Me formei em 2005 na primeira turma de pedagogia. Então, eu formei em 99 no magistério e depois levei um tempinho para conseguir ingressar na faculdade. Quando ingressei, me formei em 2005.
E dali por diante eu trabalhei no ensino fundamental também, trabalhei com adolescentes, trabalhei em projetos da prefeitura, antigamente Secof, né, onde a gente trabalhava com várias idades, uma diversidade muito grande de crianças, era muito gostoso também, era muito bom, foi uma experiência muito boa para mim também. E a faculdade me deu base para muitas coisas. Eu me especializei em gestão escolar, né? Eu saí especializada em gestão escolar e educação infantil, né? Tinha duas especializações, eu saí com as duas, porque era o meu nicho mesmo, era a minha pegada, porque eu já sabia o que eu queria fazer desde então. Sou gente como a gente, né? A gente corre pra caramba, tá uma loucura essa vida isoladinha, né? É trabalho de casa, é os filhos tendo aula online, uma diferença de idade grande, né? De 4 anos de um para o outro, então é um pouco ali, um pouco aqui, é uma loucura mesmo. Mas, ao mesmo tempo, isso tudo está sendo muito válido. Eu entendo isso tudo como uma grande lição, né? Ou a gente aprende, né, Bia? Pois é. Ou a gente aprende, ou vai aprender, vai doer mais ainda. E olha que tá doendo, hein? Ontem foi Dia das Mães, né? E eu falei, nossa, eu não vejo minha mãe, não vejo minha avó, são minhas bases de vida, né? E eu falei, caramba, como é que eu vou fazer? Aí a gente pegou o carro, fomos até a porta da casa da minha mãe, abri o carro com a música do Roberto Carlos. Ah, que legal! Meus filhos fizeram cartazes e a gente parou na porta dela lá, pedi para minha irmã sair com a minha avó e com a minha mãe ali no portão, né? E ali na distância da portada a gente homenageou e colocou o Quanto Ama por ali, porque era o que podia, né? No momento, era fazer o melhor com as ferramentas que nós temos, né? E foi o que a gente fez ontem. E eu estou muito grata com tudo isso que a gente está passando, por mais dolorido que seja, por mais problemas que a gente esteja enfrentando, né? A gente tem que tirar o lado positivo de tudo isso. Tem dia que dá vontade de dar uma surtada, né, Bia? Que a gente... mas no dia a gente precisa tirar um aprendizado de tudo isso. Com certeza. Voltando para a educação, né? Eu sempre... Eu tinha o plano... Sempre tive o plano de montar uma escola, de abrir uma escola, né? De ter uma escola. Mas por que, né, que eu queria ter uma escola? Eu queria ter uma escola porque eu queria fazer a diferença. Eu queria conscientizar o máximo de pessoas possíveis de que a educação infantil é importante na vida das pessoas. E de que ela é fundamental na vida da criança. E que a escola não é só um lugar para deixar a criança para ela brincar, que a escola é só um lugar para deixar a criança por qualquer razão particular de cada um. Que a escola, além de ser um acalento para os pais, uma ajuda para os pais que precisam trabalhar, para os pais que precisam, né, da criança nesse momento na escola, que para a criança, a importância de tudo isso na vida da criança em si. Eu acho que a educação infantil, ela precisa ser valorizada, Bia, sabe? Precisa. Ela precisa ser valorizada tanto quanto a universidade. Tá? Porque sem ela, lá na universidade, fica mais difícil de você chegar. É um passo muito grande, né, a educação. E lá na escola a gente trabalha com a escola, desde o berçário, né, até a fase 2, que é a pré-alfabetização, né, o começo de tudo ali, eles poderem ingressar para o ensino fundamental. E eu vou te falar que, assim, sempre foi realmente o sonho, colocar a educação infantil para engrenar, entendeu? Mostrar para o mundo o que é a educação infantil, qual a importância de tudo isso. Então, quando a gente estava lá na faculdade, a gente tinha os projetos, como eu fazia gestão escolar, né, a gente tinha os projetos. Então, tinha os projetos, vocês vão montar uma escola e vão trabalhar em cima disso. A escola já tinha nome, já era Sapinho Sapeca. Em 2003, ela já era Sapinho Sapeca. Ou seja, a escola Sapinho Sapeca, ela já existe aqui há 17 anos. Há 17 anos ela existe aqui. E há 11 anos ela existe no plano físico mesmo,
né? Saiu do mental para o físico. E a gente vem trabalhando aí há 11 anos nessa garra toda pela construção, né, de uma educação infantil de respeito, né, de integridade. E é tudo, assim, muito difícil pra gente, né, porque, foi o que eu falei, a educação infantil é desvalorizada e a gente tem que mostrar para o mundo, né, a importância de tudo isso. E ali na faculdade a gente começou a fazer os projetos, e aí os projetos eram baseados, minhas amigas falavam, nossa, mas sapinho, sapinho, sapeca, escola de educação infantil, sapinho, sapeca, porque nós vamos ser sapinho, sapeca, eu vou ter um sapinho, sapeca. E aí depois, quando isso aconteceu, quando o sapinho, sapeca nasceu, elas falavam, Amanda, eu não acredito. Aí eu falava para elas, mas eu sempre acreditei. Isso é muito importante, né? A Porque gente tem que acreditar nos nossos sonhos, né? Sim, Bia, eu visualizava aquilo o tempo todo, sabe? Eu falo mesmo com emoção disso porque eu visualizava essa escola o tempo todo. Eu visualizava as pessoas trabalhando com amor e com paixão dentro dessa escola. E por missão. Tanto que o slogan da escola é fazendo da educação uma missão. Porque é. Para mim, eu tenho como uma missão de vida. Bem como para as pessoas que trabalham comigo, que se encaixam e ali com muita verdade dentro do que a gente faz. Porque se não for para somar, não for para seguir a mesma linha, não fica, sabe? Se não bater, não consegue, né, Não ficar. Alcançar. Não tem a sintonia, né? Exatamente. Se não tem a sintonia, sai por si próprio, por algum motivo, né? E nós temos ali uma equipe maravilhosa, fantástica, que trabalha por um bem comum, fora de sério, que a gente vê que elas têm muito amor, muita paixão realmente pelo que elas fazem, sabe? Desde os pequenininhos, desde a tia lá que dá o banho, sabe? A tia que cuida do jardinzinho, a tia que faz a limpeza, que faz a comidinha, sabe? O tio que vai lá dar aulinha de educação física, a coordenadora que faz tudo com muita cautela, com muito afeto. E aí, falando de afeto, na época da faculdade ainda, o meu TCC foi, o tema dele foi a afetividade na educação infantil. Né? Baseado no Henri Vallon, né? A gente estudando ele, olha aí, nosso time, a Suelen, minha coordenadora, amo a vida, ela coloca lá a vida na escola também pra gente. E o Henri Vallon, ele fala muito de afetividade dentro da educação, né? E é isso que precisa. Se você não tiver afeto, se você não tiver amor, se você não tiver o coração naquilo que você faz, não anda. Não anda. Isso em nenhum setor, né, Bia? É você na tua profissão, o meu marido na dele, eu na minha, a minha mãe, e cada um na sua profissão. Se você não tiver amor por aquilo que você faz, o carro não anda. Não anda. Exatamente. Né? E na educação, onde você está lidando com outros seres humanos, você está invadindo a vida daquelas pessoas, você está construindo, né, várias coisas dentro da cabecinha daquelas crianças. Se você não tiver amor, você pode, de uma hora para outra, destruir sonhos, você pode destruir personalidades, você pode destruir tanta coisa na vida de uma criança se você não tiver envolvimento de amor mesmo naquilo que você faz. E é o que eu falo, desde o banho, tem que ser dado com delicadeza, com amor, conversando. Aí eles são bebês, mas eles têm que entender. Você está invadindo ele, você está dando banho nele, você tem, né, que explicar que você está lavando a cabecinha, que você está lavando os bracinhos, que você está lavando a mãozinha, as perninhas, que agora você vai secar, que agora você vai trocar, que vai pôr a roupa, né? E ao entrar, as crianças na escola serem bem recebidas, bem como pais. Então, eles têm que ser bem tratados, né? Acima de tudo, porque eles são seres humanos pequenininhos, estão ali não por escolha própria, mas porque precisam. Então, a gente tem que dar o nosso melhor. A gente tem que ser o melhor para eles, né? E então o afeto, para mim, é a base de tudo. Ele tem que ser o carro-chefe mesmo da nossa instituição. A Amanda falando aqui, tive o grande prazer de fazer parte dessa equipe maravilhosa, teve mesmo, Amanda maravilhosa,
trabalhou com a gente lá no comecinho do Sapinho Sapeca, foi uma pessoa muito importante na vida da escola e está sempre com as portas abertas, porque é uma pessoa, uma profissional fora de série, viu? Muito boa. Gratidão, Amanda. Então é um sonho já de muitos anos que você conseguiu realizar, né? A escola que você abriu e que já faz, então, 11 anos que existe, né? Sim, 11 anos. 11 anos. E às vezes, e as pessoas falam assim, Amanda, 11 anos, por que que você não põe ensino fundamental? O ensino fundamental é um sonho também, que está adiante, tá? Não é nada, mas é o que eu sempre falo. A nossa escola, ela tem que ser referência de educação infantil antes de mais nada. Então, enquanto a gente não estiver com a educação infantil do jeito que eu acho que tem que ser moldada, né? Isso para fora mesmo, tá? Então, a gente tem que moldar a educação infantil. Moldar e mudar, né? Só que para mudar os próprios profissionais que trabalham na área, porque é muito interessante, viu, Bia? Eu conheço muitos professores, eu conheço muita gente que está estudando pedagogia, que já se formou, ou que já está até aposentado, já está até aposentada. E eu fico muito triste quando a gente fala da educação infantil e a pessoa desdenha mesmo dessa fase, mesmo sendo profissional da área. Infelizmente, muito provavelmente a pessoa não teve oportunidade na infância de viver aqueles primeiros anos de vida realmente com amor, né? Acontece muito. Eu acho que a pessoa que não teve uma primeira infância, talvez com uma família que realmente desse um afeto, que desse a devida importância, que respeitasse ali a individualidade daquele ser humano, né? Que embora seja pequenininho, é um ser humano cheio de expectativas, de sonhos, Sim. Né? E, enfim, então acho que é por isso que infelizmente algumas pessoas não têm essa perspectiva, né? Essa visão da verdadeira importância dessa fase, né? Exatamente. E da profissão, né? Sim, e assim, isso se atribui muito, que nem você falou, a pessoa não ter passado por isso, né, não ter tido uma educação infantil de base, né, tudo isso, e também por não estar, de repente, não ter se encontrado em um local de trabalho onde essa valorização acontece, e para ela entender e aprender. É verdade. Entendeu? Assim, eu vou te falar que eu já tive funcionários assim, profissionais assim ali dentro, que entraram com uma visão totalmente distorcida da educação infantil, né, não acreditando mesmo no que acontece. E hoje se molda de uma maneira totalmente diferente. Veste mesmo a bandeira da educação infantil, entendeu? E acredita naquilo com um afinco tão grande quanto o meu. Então é muito legal quando você vê isso também, quando você vê essa transformação das pessoas acreditando. Por quê? Porque funciona, porque ela acontece, se você realmente estiver se doando para aquilo. E é muito bonito ver essa transformação, sabe? Do profissional, da profissional que de repente se descobre dentro do mundo da educação infantil. Você vê ela fazendo coisas que você nunca tinha visto antes, ou falando a respeito como você nunca tinha visto antes. É muito legal isso. Bonito, é como se estivesse desabrochando, né? O ser humano. É uma borboleta, ali, saiu do casulo e se transformou, sabe? Que legal. Pois é. E agora, principalmente nesse momento, né? A gente percebe... Eu estou falando agora como mãe, né? A gente percebe o quão difícil educar, não é bem educar, mas é ensinar brincando, né? De uma forma conhecimento, lúdica. Né? Porque educar é uma coisa, né? Você ensinar ali os bons, digamos assim, os bons costumes, né? O que pode, o que não pode fazer e tal. Mas ensinar é difícil, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Aqui, todos os dias, chegar e pensar, o que eu posso fazer com ele hoje para ensinar alguma coisa, né? E criar algo novo todos os dias, principalmente quando a gente também está trabalhando em casa, cada um na sua profissão, e além disso, ainda cuidando das responsabilidades da casa em si, né? Limpar, cozinhar, passar, enfim. Então, é como se eu vi até uma imagem ontem, assim, de uma mulher cheia de braços.
cada mão com uma tarefa. E é A assim gente que eu está me se vendo ali sinto. agora. Gente, é impressionante, assim, é uma loucura. Então eu entendo perfeitamente quando eu vejo algumas pessoas falando, nossa, às vezes dá vontade de sair correndo, sabe? É, Porque outro dia eu ouvi de uma conhecida minha falando, nossa, agora eu dou valor pro professor, porque não é fácil. E assim, não é só isso. Você tem um cenário muito grande por trás daquele momento de que você está dentro da escola. Não é você só estar dentro da escola, receber a criança e aplicar ali o conteúdo. É todo um trabalho que você tem por trás disso. acompanhamento, né, também. É um acompanhamento, é um planejamento, é um pensar. Às vezes elas chamam sábado à noite, domingo, feriado. Ai, se eu fizer assim, olha, eu vi tal ideia, porque a gente tem um grupo e naquele grupo vai fluindo. Olha, eu tive uma ideia tal. Olha, essa ideia não dá para minha idade, mas dá para a idade de tal. Então é muito legal ver, porque aí você vê que realmente existe um envolvimento, né, real delas ali dentro. Então, não é só o chegar e abrir ali a apostilinha e dar, né, o que tem para ser dado ali no dia, o conteúdo. Existe um trabalho por trás disso. Existem os planejamentos, né, feitos atrás disso. E até mesmo o berçário, porque o berçário, por mais que sejam os cuidados básicos, existe todo um aparato aí por trás disso, que é o que eu falei. É o desenvolvimento de tudo isso. A gente está mexendo ali em criancinhas, em bebezinhos que estão desenvolvendo sinapses novas, se conectando com o mundo agora. Ainda, muitos não andam ainda, então a gente tem que desenvolver o motor, ajudar a desenvolver o cognitivo, prestar atenção em cada detalhe deles. Então elas têm que ser profissional para isso também. Então, por isso que a gente, assim, não adequa qualquer pessoa dentro da minha escola para trabalhar. Porque é muito simples, olha para você ver mais um motivo da desvalorização, Bia, da educação infantil. É a pessoa chegar, e eu nem julgo, viu? Não é julgamento, não. É só para você ver como as pessoas pensam. A pessoa chegar ali com um currículo, entrega na tua mão e fala assim, eu gosto de criança, eu tenho 2 sobrinhos, eu tenho 3 netos. E eu pego com todo respeito o currículo da pessoa, tudo, mas não é isso. Não é só, porque tem que ter um diploma. Não é só o diploma. A gente tem que estar capacitado para lidar com isso. A gente tem que ter muito... Porque lidar com um sobrinho, lidar com um netinho, é fácil, porque é seu sangue, é sua origem ali. Agora, você lidar com filhos dos outros, que você não conhece, crianças de várias etnias, crianças de várias classe social, enfim... Crianças com várias personalidades diferentes, e pais com várias... Então, assim, e com bases e morais, enfim, cada um com do seu jeitinho, é muito difícil. Você realmente tem que amar, onde entra o amor novamente. Você tem que amar muito o que você faz para você conseguir, né, dar conta disso. Então, é diferente você ter 2 sobrinhos, 3 sobrinhos, ser mãe... E não é desvalorizando, não. A que cuida dos sobrinhos, a mãe que cuida dos seus filhos, a avó que cuida dos seus netos, não é desvalorizando. Mas é muito diferente a capacitação que você tem, porque capacidade todo mundo tem, mas capacitação para lidar com aquela situação é diferente, né? Então eu falo, caramba, olha aí, novamente a gente vê a desvalorização da educação infantil. Ah, me põe numa salinha que eu olho, que eu tomo conta. Não é olhar, tomar conta. Tem todo um trajeto aí antes disso acontecer, antes de você chegar ali para olhar, né? Então isso é mais um motivo que a gente, mais um ponto, né? Que a gente vê aí de desvalorização. Eu acho que em parte também tem muitos lugares que oferecem cursos, né, de graduação da área que não conseguem, de fato, talvez transmitir o conceito real, né, do que é aquilo. Porque a teoria é a teoria, a prática é a prática. E mesmo com prática, é o que você falou, dependendo do histórico profissional da pessoa, dos locais pelos quais a pessoa passou, né, trabalhou, enfim, muitas vezes ela não teve a visão da importância real, né, do impacto que aquilo vai ter na vida daquele ser humano, daqueles indivíduos ali, né? Então, realmente, muitas vezes é o que você falou, não é questão de julgar, é falta de conhecimento mais amplo naquele momento daquela vida da pessoa, né? Então, exatamente. ainda tem muita ficha para cair, né?
Exatamente, não é Ai, mesmo ai. julgando, é realmente considerando que as pessoas não têm conhecimento a respeito, né? É, Já, já vi mãe de aluno, família de aluno, vó de aluno, chegar pra gente e falar, nossa, vocês estão de parabéns, não sabia que acontecia isso dentro dentro da educação infantil. Eu não sabia que era desse jeito, eu não imaginava que era desse jeito. E aí realmente você se sente cada vez mais motivado para fazer acontecer, porque você vê, eu falei lá também, que nem da profissional, quando você vê pessoas vendo que o negócio muda, que a coisa transforma, que é transformador, que você vê as pessoas tomando consciência disso, é lindo. Aí você fala, hoje eu durmo porque o meu trabalho foi concluído, entendeu? Hoje eu posso dormir com a cabeça tranquila porque eu sei que a engrenagem rodou ali com perfeição, né? E é muito legal a gente ter esses depoimentos, né, dos pais, dos familiares. É muito eu acho legal. que isso que você falou é super importante, né? Porque antigamente, né? Eu falo, principalmente quando por parte das avós, né? É outra geração. Então a visão, a forma como elas foram educadas, né? Muitas das vezes nem tiveram acesso ali a berçário, eram cuidadas pelas próprias avós ou pela amiga da mãe ou por uma vizinha, né? Então, algumas pessoas, inclusive, desvalorizam essa profissão por isso, porque não tiveram, não presenciaram isso, não passaram por isso, né? Então, eu acho que é muito bom a gente perceber que as pessoas estão mudando, as pessoas estão percebendo realmente tudo o que acontece, né? E tudo que pode ser feito para que essa criança se desenvolva de uma forma plena, livre, com amor, né? Enfim. Então, acho que tudo isso que a gente está passando nesse momento também vai ajudar nesse sentido, né? A Sim, explorar esse momento, né? Essa adaptação como algo fortalecedor, né? Eu acho exatamente. que vai fortalecer aí todas as escolas e vai fortalecer a profissão, né, do pedagogo, enfim, e dos psicopedagogos, enfim, das pessoas que atuam na área e que atuam com amor, né, que é o mais Exatamente. importante. É isso que a Camila colocou aqui, né? O consciente coletivo rotulou a educação infantil como não fundamental. E é isso mesmo, é o consciente coletivo, porque é o que eles têm como conhecimento, né? E é isso que a gente precisa mudar. Só que uma andorinha só não faz verão, e a gente precisa mudar, e a mentalidade dos próprios gestores de escola, dos próprios profissionais da área, tem que mudar. Né? Eles precisam se conscientizar realmente de que essa base é muito importante. Né? Um encaixezinho de pecinha é importante para o cara lá no futuro, se ele quiser ser engenheiro, ele ser um bom engenheiro, um bom arquiteto, né? Se ele não... São coisinhas assim que você fala que a gente acha que são bobeirinhas, mas elas são importantes para que lá no futuro elas vão ser vistas lá no futuro. Na hora que o cara escolher lá a profissão dele, na hora que ele se desenvolver em alguma coisa, se achar em alguma profissão, em alguma habilidade, desenvolvendo ali suas habilidades, suas competências, né? Essa base aí fundamental aí do comecinho, é o começo de tudo, né? É o início de tudo. E se a gente não pensar em mudanças, a gente vai continuar no mesmo patamar. E eu acho que agora, mais do que nunca, que estamos todos em casa, né, lidando com essa situação toda, é um momento perfeito para a gente realmente aprender a valorizar isso, até porque da forma que está acontecendo, pelo menos para mim, a escola, né, está sendo muito, muito diferenciado. Eu queria até fazer um adendo aqui, porque eu queria saber como que vocês se adaptaram a essa situação. Mas antes de partir para essa pergunta, eu queria comentar, que eu acho que talvez seja bacana. Eu, por exemplo, eu tive uma infância muito legal numa escola que valorizava esse desenvolvimento, né? Eu estudei em Ribeirão Preto, na minha primeira infância, e eu lembro de muitas coisas. Então, assim, às vezes o pessoal pensa assim, ah, mas meu filho nem vai lembrar disso. Ah, eu lembro.
eu lembro de coisas de quando eu tinha 4 anos, 5 anos, e eu lembro perfeitamente. Eu lembro do rosto das professoras, eu lembro de algumas atividades específicas, eu lembro de momentos ótimos, eu lembro de brinquedos que tinham lá, que eram os que eu mais gostava. Então, assim, falar que a criança não vai lembrar, gente, é só se realmente foi uma infância, assim, perdida, teoricamente, do meu ponto de vista. Porque quando é algo bem vivido, bem aproveitado pelos profissionais que amam o que fazem, fica registrado na memória da criança, sim, e de forma bem positiva. Sim, Então, eu também lembro, viu, Bia? Também lembro da minha educação infantil. Eu não fiz muito tempo de educação infantil, eu fiz só, na época era o pré, né? Até porque não tinha essa obrigatoriedade na época, né? A escola de é, educação infantil, ela não era obrigatório a inserção da criança na educação infantil. Era a partir do primeiro ano, da primeira série, né? Que na época era a primeira série, e pronto. E eu fiz, e eu lembro até hoje onde era a escola, como a escola era, a diretora da escola, que era um amor, a tia Neuza, que era da escola Monjardim, né, ali no centro de São Vicente. Hoje em dia ela é a dona do Colégio Êxito, mudou de nome, mudou de lugar, tudo. Eu lembro até hoje dessa minha fase na educação infantil. Eu lembro até da carinha dos meus amiguinhos que eu tinha mais afinidade, né? E então, assim, muito importante realmente a gente conseguir desenvolver essas memórias afetivas, né, bem desenvolvidas. E foi o que você falou, só não vai lembrar se for muito, ou vai lembrar porque é muito traumático, né, ou realmente o próprio cérebro vai dar um jeito de deletar aquilo ali para não para não ocupar acontecer. espaço. É, bem isso. Ah, não foi tão legal, deixa para lá, né? Exatamente. Vai passar despercebido. E como que vocês estão se adaptando, né? Como que foi o processo de adaptação do ensino infantil nesse cenário do isolamento físico, né? Proporcionado aí pelo Covid-19 aqui no mundo todo, né? No mundo todo. Então, o que aconteceu, Bia? No começo, todo mundo ficou meio perdido, né? Ainda vejo algumas pessoas meio perdidas, né? Mesmo após aí mais de 50 dias. Mas É. pra gente, assim, no começo a gente ficou, o que vai acontecer, né? Aí quando deram lá o checkmate, tem que fechar, tem que parar. Nós paramos, né? No dia 23 de março, nós fechamos e comunicamos aos pais, tudo. E aí a gente não tinha a incerteza, né? A gente fala, não, falaram que era só 15 dias, mas aí você começa a analisar a situação, O né? mundo todo está fechado há pelo Né? Você menos fala, 2 meses eles vão aqui, deixar vai ser 15 15 dias? dias. Bom, vamos ver, né? Eu vou seguir o que os superiores nos passarem, né? A gente tem que seguir aquilo que é a ordem de cima. E aí vai ficar, não vai ficar bom. Vamos realmente fechar, né? Tem que fechar. Tá. Aí ficamos ali uma semana, eu fiquei observando o que ia acontecer, o que as escolas estavam fazendo. E aí, tem escola dando férias. Falei, mas férias? Não vou dar férias agora. Não vou dar férias agora. Vou esperar ver o que vai acontecer, porque não vou dar férias agora. E aí ficamos, aquela primeira semana, quando foi num determinado dia, eu falei, gente, a coisa não pode acontecer desse jeito, né? A gente tem que... E o que está acontecendo com as nossas crianças em casa? O que está saindo dessas mães em casa com essas crianças? Né? Eu sei que as mães vão ter que se desdobrar um pouco, mas a gente precisa entrar na vida deles, a gente precisa continuar na vida deles. Porque assim, se pra gente, adulto, tá difícil ficar aqui isolado, isso em uma semana, né? Tá difícil pra gente esse isolamento físico, imagina para as crianças, se isso perdurar mais uma, mais duas, mais 15, mais um mês, como é que vai ser? E aí, nós conversando com a Camila, né, a gente conversando, eu, a Camila, a Suelen, e aí chegamos à conclusão de que a Camila falou, a gente vai ter que entrar com aulas, né? A aula EAD. Vamos colocar as aulas EAD para as crianças. Aí, eu sou uma pessoa que, quando eu tenho uma ideia, ou quando eu falo alguma coisa, quando eu proponho alguma coisa, ou quando eu vou lançar algo, eu tento ter todas as visões possíveis. A visão do negativo, a visão do positivo, do questionador, do que vai aceitar. Então, assim, foi bom, educação infantil EAD para educação infantil? Como assim? Né?
Bom, como assim que vai ter que funcionar? Vai ter que funcionar porque a criança é inteligente. A criança eles se adaptam muito mais rápido A do que a criança gente, se adapta com uma facilidade imensa. Se um bebê, eu penso, se um bebê que está ali 4 meses com a mamãe, que está de licença maternidade, se adapta a ficar dentro de uma escola, sem a mãe, durante às vezes 10 horas, 12 horas, porque a mãe tem que sair para trabalhar e ele tem que ficar ali com pessoas que ele não conhece, que ele ainda vai conhecer e vai se adaptar e vai aprender a amar, quem dirá esse momento aqui que eles adoram o celular, eles adoram o tablet, eles adoram o notebook. Já sabe passar o desenho. Ou seja, a criança ela se adapta. Sim, sabem melhor que a gente. Você dá, eles já vão indo no mundo de coisas. Então, as crianças têm a capacidade de se moldar, de se adaptar a qualquer ambiente. Desde que aquilo seja bom para eles, né? Eles têm capacidade para isso. E aí a gente falou, não, a gente vai lançar isso sim. A gente vai sim. E aí a gente fez uma reunião emergencial com as meninas. Eu falei, meninas, olha, aconteceu o seguinte, nós vamos colocar as aulas online, EAD, assim, assim, assim. Vamos estruturar. Primeiro vamos estruturar, vamos pensar o que é melhor para eles em matéria de tempo, em matéria de atividade, como é que é, Nós fizemos ali toda uma estrutura. As meninas passaram um dia inteiro junto com a Suelen, fazendo planejamento para os 15 primeiros dias, porque a gente não sabia até um dia, né? Falei, então vamos planejar os nossos 15 primeiros dias, porque é o nosso fundamental aqui para a gente dar o nosso passo inicial. E elas se planejaram, fizeram atividade, avisamos aos pais, montamos os kits com apostila, com o material que ia ser necessário, se fosse necessário uma cola, uma massinha, todo o material que estava dentro daquele, para ir mastigadinho, redondinho, para a mãe não ter que sair atrás de papel, atrás né? Não tenho esse recurso em casa, então, para que elas tivessem acesso a todos os recursos que seriam usados nas aulas, a gente providenciou e deixou ali. À disposição delas, fizemos um plantão, 2 dias de plantões, elas foram lá, retiraram, e a gente colocou ali a meta de 2 aulas por semana para as crianças, né? Online, dentro da plataforma Zoom de aula. Então, ali as tias fazem a gente fala tia porque é carinhoso, né? As educadoras, as professoras ali fazem as aulas ali com eles e ali elas fazem o planejamento delas. Então, vamos ensinar a letrinha ou vamos ensinar as cores. Então, elas fazem aquela aulinha como se elas estivessem dentro da sala de aula e colocam ali para eles e eles assistem a aula. Junto a isso, para não ficar essa questão da disponibilidade das mães, de estarem todo dia ali no Zoom, naquele horário. Então, a gente disponibilizou só 2 dias dessas aulas online, né? E abrimos a plataforma do Google Class com as atividades ali. Então, todos os dias é colocado atividades ali, mais a aula que a gente dá online gravada também, para eles terem acesso. Então, as tias colocam musiquinha, colocam atividade, colocam historinha. É uma riqueza, aquele Google Class ficou uma riqueza, a nossa plataforma ali para as mães acessarem, junto com as crianças. Aí elas tiram foto das atividades, colocam ali no Google Class, as tias dão um feedback de retorno para elas, né? E para ter essa, né? Não é correção, mas esse feedback de retorno deles terem feito as atividades, né? E eles fazem. E é lindo, Bia, é lindo de ver eles fazendo, eles se empolgando. E o momento da aula, que a gente vê muitos ali na hora da aula, já sentadinhos ali, só esperando, sabe? Só esperando para ver os amiguinhos, para ver a tia, para dizer que tá com saudade, para abraçar virtualmente, para mandar beijinho. E muitas vezes uniformizados, sabe? Com o uniformezinho da escola. Então, assim, vestindo a camisa da causa mesmo, sabe? E é muito legal. E o mais bonito de tudo isso, além dessa parceria maravilhosa dos pais que abraçaram mesmo, que seguraram na nossa mão nessa parceria de confiar na nossa educação, de confiar no nosso trabalho, né? O engajamento das meninas, das nossas profissionais. Elas se reinventaram, Bia, de uma forma que, assim, eu botava uma fé que ia dar certo, mas eu não imaginava que ia ser tão legal. Nossa! Então, assim, elas se reinventaram de uma forma ali naquela sala de aula virtual que eu assisto a aula delas, que a gente acompanha de pertinho todas as aulas, né? Eu e a Suelen. E eu assisto a aula delas e muitas vezes parece que elas estão indo na minha casa.
Te juro que eu vejo a aula delas e falo, gente, elas estão aqui dentro de casa, porque é muito próximo, elas falam numa linguagem muito juntas, né? E a minha filha, inclusive, ainda estuda lá na escola, né? Ainda educação infantil, e ela assiste a aula, então naquele momento eu acompanho como mãe a aula dela. E eu vejo, nossa, que bom que tá dando certo. Lógico, a gente queria poder estar dentro da escola, ensinando ali pessoalmente, junto com eles, né? Porque, lógico, as crianças precisam dessa relação do sócio interativo, né? Mas, assim, como agora o momento não nos permite isso, é a ferramenta que a gente tem que usar ela da melhor maneira possível. E ela está sendo usada da melhor maneira possível. As crianças aproveitam muito, eles gostam, e aí eles ficam ali vibrando, esperando a aulinha começar, a tia entrar, a tia Suelen, a tia Amanda, e eles falam que estão com saudade, e é muito gostoso. E a gente faz, inclusive, Bia, a gente tem feito, não é aula, né? No caso, a gente faz algumas vivências com o berçário. Tem as mães do berçário acompanhando com a gente. Então, as tias ali contam historinha, a tia ali canta musiquinha, elas fazem fantoche, e é muito gostoso. E as mães gostam também. É muito legal. E é muito, assim, é muito bom ver as mães dando oportunidade delas vivenciarem isso, oportunidade da criança vivenciar isso, aprender e se expandir quanto conhecimento e quanto mudança que está acontecendo no mundo, né? E dando a oportunidade da gente mostrar o nosso trabalho dentro da casa delas, né? É verdade, porque elas não conhecem as mães, os pais em geral não assistem às aulas dos filhos, exatamente, né? Eles só deixam a criança na escola e depois buscam. E às vezes vem uma atividade pronta que vem na mochila e tal, mas eles não vivenciam. Né? Pois é. Eles não vivenciam a aula dentro da sala, né? Eles não vivenciam isso, e agora eles estão vivenciando, eles estão trabalhando junto, E é legal que muitos deles colocam lá o celularzinho ou o note lá para a criança assistir a aulinha. E é um momento para a mãe também, porque a criança está ali e eles ficam fixados no que a gente está fazendo. No que a gente está passando, e eles vão ali, eles fazem, eles interagem da maneira deles. Eles já sabem pôr a câmera, tirar a câmera, ligar o som, tirar o som. É fantástico de ver. Daqui a pouco a gente fecha todos os áudios para a tia poder explicar, né? Daqui a pouco eles estão abrindo o áudio. Abrindo. Tia, mas é que eu quero falar, eu vou abrir o áudio aqui, sabe? É muito legal. É muito... participar, é muito impressionante, é muito legal. Então, assim, é um trabalho que, graças a Deus, está dando certo, Bia. Assim, para quem está se dando a oportunidade de entrar dentro das salas, assistir às aulas e se envolver, tá vendo que tá fluindo muito bem. Outro dia, nós recebemos uma mensagem de uma mãe do berçário. Ela nunca tinha entrado nas aulas. Aí, há 2 semanas atrás, ela entrou. Acho que 2 semanas atrás, ela entrou. E aí, ela mandou uma mensagem pra gente no WhatsApp depois, falando que ela estava arrependida de nunca ter entrado. Que era maravilhoso. Então, ela se deu a oportunidade para isso acontecer e viu o quanto é bom, viu o quanto era gostoso, né? E eu fiquei muito emocionada, porque eu me emociono fácil, né? Se qualquer coisa você fala da minha escola, fala do meu trabalho, eu me emociono muito fácil, porque a gente faz com carinho, né? E assim, os pais não imaginam, que nem eu ouvi alguns comentários, porque tá fácil pro professor ficar em casa, tá? Bia, é um trabalhão fazer essas aulas. Bia, é um trabalhão você passar por cima do teu medo. É um trabalhão você passar por cima da sua vergonha de aparecer. É um trabalhão. Elas se reinventaram de uma tal forma que hoje qualquer coisa é cenário para a aula delas. É uma parede que vira uma lousa, é uma parede que vira uma decoração, é um papelão que vira uma caixinha para contar história. E elas vão usando os recursos que elas têm em casa para poder transformar a vida dessas crianças. Então, quando elas vêm com uma ideia nova, quando elas colocam... Gente, tem umas historinhas que elas contam, umas coisas que eu fico assim... Eu assisto a aula, às vezes, chorando. Porque toda vez que a gente termina, nós fazemos uma reunião com elas para passar o nosso feedback para elas, né? E muitas vezes eu me emociono mesmo, porque é muita dedicação, é muito carinho e é muita transformação que a gente está vendo nelas. E aí eu falo para elas... a partir de hoje, quando a gente voltar, vocês nunca mais vão poder falar para mim que vocês não são capazes de alguma coisa. Porque depois dessa, vocês são capazes de tudo. Vocês podem tudo.
né? E é uma verdade, porque depois de passar por isso, a pessoa que consegue passar por isso plena, plena do que se pode passar, realmente é uma vitoriosa. E elas são, e eu tenho muita gratidão, eu quero deixar mesmo registrado aqui a minha imensa gratidão por elas, por essa equipe fantástica, Bia, por essa equipe fantástica, que elas trabalham com muito amor, né, com muita dedicação, e 24 horas ali, a gente tem nosso período de trabalho, mas 24 horas a cabeça tá ali turbinando, falando, pensando, né, os pais, acho que muitas vezes eles não sabem que para preparar uma aula é necessário muito estudo. Embora, lógico, mas eu já fiz faculdade, mas não é isso. Quando a gente prepara a aula, eu falo, eu não sou pedagoga, né? Eu preparo treinamento. Mas assim, estou fazendo um comparativo, assim, são horas, porque você relê todo o conteúdo, você realmente tenta colocar na prática aquela teoria de uma forma lúdica, de uma forma que você vai alcançar o público, né? De uma maneira que vai interagir, que vai causar uma determinada emoção. Tem que ter um começo, meio e fim, você tem que cronometrar, então... tem que ter uma música. Que música? A música tem que ter a ver com o tema. Então, você tem que aprender a cantar a música, ver quanto tempo ela dura, ver onde ela encaixa. Então, assim, não é fácil, é desafiador. E Sim. Principalmente diante de um celular, né? Assim, você depende da internet, né? Que o sinal, às vezes, pode funcionar, às vezes não. Você Exatamente. depende de equipamento, porque o seu celular tem que estar funcionando bem, tem que estar com uma iluminação boa para que as pessoas te assistam, o áudio tem que estar bom também. Então tem toda uma questão também de equipamento, de custo, de Sim. investimento, além do material próprio que elas estão usando para poder criar esses cenários para dar as aulas, né? Então realmente assim eu tenho certeza que deve estar sendo mega desafiador. E eu assisti uma aula, né, que você permitiu que... Gente, eu achei o máximo, achei maravilhosa. Se você vê que a professora, ela fez assim, com maior amor e carinho tudo. E foi até uma aula especial para o Dia das Mães. As crianças fizeram uma atividade para dar para os pais, né, para dar ali para suas mães. Então, aí você vê a criancinha mó bonitinha ali, pegando papel crepom, colando e tal, e dando ali, sabe, gente... Que isso, sabe? É maravilhoso. Porque os Sim. pais, é o que eu falo, uma coisa você tá em casa e você receber aquele negócio pronto. Receber o presentinho pronto da escola. Outra coisa é você ver o seu filho confeccionando para você. Gente, é Sim. Emocionante, né? Não e você vivenciar isso junto, né? Você vivenciar isso junto. Porque as mães não têm a oportunidade de vivenciar isso juntos, né? Nem que seja fazer uma colagenzinha num cartazinho, né? Que parece uma coisa tão simples e é tão grande. Cada professora montou uma atividade diferenciada, né? Para sua faixa etária no dia. E eu vivenciei com a minha filha aqui. Eu fiz uma atividade tão simples com ela e tão maravilhosa que depois eu falei para a professora, eu falei, Paola, você me deu muito, porque... foi uma atividade que ela tinha que desenhar. Ela contornava a minha mão, ela desenhava a minha mão no papel e eu contornava a dela. E dentro a gente jogava ali as emoções e os desenhos, desenhando, né, o que quisesse. E foi lindo, porque embora a gente tente fazer o máximo, principalmente que a gente está em casa, e a gente tem todos os aparatos de trabalho de casa, de serviço, mas a gente tenta ficar o mais próximo possível. Tem coisas que a gente acaba não pensando em vivenciar. Quando você vai imaginar em desenhar uma mãozinha, sua filha outra mãozinha, para vocês poderem se conectar ali naquele momento, né? E foi muito gostoso. Eu falei, nossa, que legal, né? E olha, eu como pedagoga, dona da escola, né? E ali me fiz no papel de mãe, de uma forma que eu falei, bom, tô com o dia das mães ganho, né? Foi muito legal. Então, essa questão do se reinventar, do colocar mesmo dentro de casa, do se apropriar daquilo que elas estão fazendo. Porque é isso que elas fazem, elas se apropriam daquele momento que elas estão ali dando a aula de uma forma muito intensa. E é o que eu falo, parece que elas estão dentro de casa. Né? Eu fiz questão mesmo, quando você falou de você assistir uma aula, de você ver
como é que a coisa funciona, para você ter uma noção real do que a gente faz, né? E você pegou bem o Dia das Mães, que foi muito bonitinho, né? Foi muito legal, elas trabalharam cheio de coraçãozinho. Então, e toda aula é isso, viu, Bia? Elas sempre diversificam, elas sempre colocam material novo. É uma criatividade, assim, que aflorou, porque professor é criativo. E o professor de educação infantil, ele é criativo em triplo, quádruplo, sei lá, porque ele tem que se virar em mil para poder conseguir conquistar aquela turma, conseguir conquistar a atenção daquela turma no dia a dia, quando está em aula normal, né, em aula física, né, e estando agora à distância, eles precisam ser muito mais criativos do que nunca. E o melhor de tudo é o que eu falei, as crianças, elas aguardam por aquilo. Elas esperam por aquilo. Elas estão com saudade, né, tadinha? Então, e temos que ficar ali, querem ver os amiguinhos. Ai, o amiguinho tal, o amiguinho tal. Olha, não sei o que. Ai, a professora. Tudo. E sempre participam, Bia, a professora da sala é auxiliar, né? Porque auxiliar também é muito importante na vida deles, né? Uhum. E a gente não pode desvincular. Aquele dia, quando você assistiu, o auxiliar estava também, não estava? A professora Neide. Então, elas estão ali sempre o tempo todo junto com eles, independente da gente estar fisicamente juntos ou virtualmente juntos. Elas também ficam ali junto com eles. Sempre dando apoio para a professora. É importante. A gente já está quase completando aqui 1 hora de bate-papo sobre educação infantil em tempos de Covid, né? E você explicou com maestria como a Sapinho Sapeca está trabalhando nesse momento, né? Muito, muito bacana. E eu queria parabenizar você pelo trabalho que vocês têm feito, você e a sua equipe, tá? Vocês estão realmente de parabéns. E eu queria pedir nesses últimos minutinhos que você, então, deixe seu contato, caso alguém que esteja nos assistindo, que queira conhecer um pouco melhor do trabalho de vocês, tal, que consiga entrar em contato para solicitar, de repente, um orçamento, enfim, para conseguir colocar matrícula, participar dessas atividades à distância. Tá, claro, Bia. As mães, inclusive eu queria falar para você que nós já estamos recebendo novos alunos, tá? Nesse tempo, porque tem mães de outras cidades, de outros locais procurando pra gente, entendeu? Procurando pela escola, porque assim, de certa forma, a Escola Sapinho Sapeca acabou sendo a pioneira, né, nessas aulas EAD para a educação infantil. Né? Nós saímos aí na frente com isso porque a gente acredita nisso, de verdade, né? E então a gente está recebendo alunos, inclusive, de fora, ou alunos que tenham interesse em começar agora e depois permanecer com a gente, porque nós, inclusive, temos planos, sim, de manter a educação à distância para alunos de fora. Então, mesmo depois que o Covid passar, a gente voltar para a sala de aula, a gente pretende manter, tá? Isso é um plano aqui novo, né? Estou falando aqui de primeira mão para você, que a escola tem sim a intenção de multiplicar isso, tá? Mesmo lá com os nossos alunos em sala de aula, retornando, se Deus quiser, para o nosso espaço físico, a gente manter para o aluno lá do Rio Grande do Norte, o aluno lá de São Paulo, a mãe que quer fazer essa educação à distância, esse ensino à distância para a educação infantil, a gente vai estar disponibilizando. Especial, né? Isso, exatamente. Tá? Independente de estarmos nesse momento ou não. A Escola Sapinho Sapeca fica em São Vicente, né, no bairro Nossa Senhora de Fátima, na rua Cuiabá, tá? Próximo ali a Frei Gaspar. Nosso telefone de contato, aliás, todas as informações se encontram lá no Instagram. Vocês podem estar visitando o Instagram da escola, Sapinho Sapeca, Escola Sapinho Sapeca, tanto no Facebook quanto no Instagram. Nós temos o site também. Então, colocou Escola Sapinho Sapeca, vocês já vão ter todas as informações que vocês precisam a respeito da nossa escola. Telefone, contato, tudo isso. Para que a gente possa, se quiserem mandar lá no direct da escola qualquer pergunta, a gente vai estar respondendo, contato, quer conhecer melhor, dá uma entradinha na página da escola, no perfil, no Instagram da escola, que lá tem as fotos, tem o nosso trabalho,
tem tudo lá redondinho, bonitinho, para todo mundo poder prestigiar o nosso trabalho. Escola Sapinho Sapeca. Perfeito, até anotei aqui para o pessoal, caso assista depois o vídeo, consiga acessar o Instagram também da escola. Então eu queria agradecer, a gente tem um minutinho só, então eu vou falar bem rápido. Queria agradecer novamente por você ter aceitado participar dessa entrevista, desse bate-papo sobre educação infantil à distância hoje. E perguntar se você autoriza que a gente salve essa entrevista e disponibilize posteriormente no YouTube, para caso alguém não tenha conseguido assistir desde o início, consiga assistir depois o vídeo na íntegra lá pelo nosso canal Vidas e Profissões. Claro, Bia, está autorizadíssima. Legal. Eu que agradeço, minha imensa gratidão pelo convite, minha imensa gratidão a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, dedicando um pouquinho do tempo aqui para estar vendo e escutando o que a gente tem a dizer a respeito do nosso trabalho. E, gente, vamos acreditar na educação infantil, vamos acreditar que ela é a base e que a gente precisa dela, né? E que nós somos, sim, imprescindíveis na vida das crianças, assim como eles são na nossa. Tá? Gratidão, muita gratidão, Camila, pela indicação.